Hoje foi o 11º dia seguido de queda no Ibov. Quanto mais cair, as boas ações que a gente chama, né, ações dos setores best, menos grana você compra mais ações, com mais ações, mais dividendo. Então, na minha carteira também, pessoal, acredito que no Flávio também, a minha também, foi o melhor mês do ano de distribuição de dividendo. Chegou a bater 42, 43 reais, de lá pra cá, só caiu, voltou agora pra baixo de 35. A Taesa vai acabar porque a concessão é curta, não ganhou o leilão, não saiu com nenhum lote agora, que deixaram de gostar e não estão mais comprando, estão até vendendo. Se realmente você que está comprando a ação da Taesa tá num bom momento para ser comprado agora, eu acredito que toda da Transmissão Paulista para vender, que não ia pagar dividendo, que ia acabar. Hoje foi o 11º dia seguido de queda no Ibov. E aí muita gente fala assim, pô, agosto é o mês de desgosto. Até brinquei aqui dentro. Agosto é o mês de desgosto, mas também pode ser o mês dos dividendos. Porque pra minha carteira foi o recorde, assim, recebimento de renda em agosto, assim, foi absurdo. E aí eu queria até perguntar pra vocês, pô, como que vocês estão vendo esse momento? Porque a gente viu, na verdade, no começo do ano tinha bastante margem de segurança até pra algumas empresas. Aí depois começou a subir. E aí isso ficou mais apertado. E agora caindo, talvez volte essa oportunidade. Como que vocês estão olhando esse cenário, assim, nesse momento, pra aportar, pra voltar a fazer aportes fortes, assim? Vai lá, pega lá. Bom, a gente torce para que haja mais dias de queda no Ibov. Eu não sei que forma vocês querem que a gente diga isso, mas no AGF a gente dissemina essa cultura de que o preço importa, primeiro de tudo, e quanto mais barato as ações estiverem, né, melhor fica, porque a gente faz, o nosso mantra é você fazer uma carteira baseada em meta em números de ações. Quanto mais cair, as boas ações que a gente chama, né, ações dos setores best, mais punch você tem, com menos grana você compra mais ações, com mais ações, mais dividendo. Então, hoje foi um dia feliz aí pro Ibovespa, para quem segue a nossa estratégia. 11º dia feliz. Pô, 11º dia feliz. Quem sabe não surge mais. O cara tá 11 dias feliz já. E se ficar mais 15 caindo, pô, mais feliz Vamos ainda, torcer. Né? Acho que foi a recorde desde 1900 e alguma coisa aí, não sei. É verdade, acho que 40 anos, sei lá, alguma coisa assim que eu tava lendo. Eu não peguei direito também. Mas tem uma coisa interessante que você falou aí, que eu acho que é bem observado, porque a gente não fica muito preocupado se tá subindo, se tá caindo, né? A gente gosta que caia para comprar mais, uma quantidade maior, mas eu acho que para quem segue a nossa estratégia, esse mês talvez tenha sido o melhor mês do ano. É o que você falou. Eu acho que para quem tá olhando para renda, que é o nosso objetivo, até agora, na minha carteira também, pessoal, acredito que no Flávio também, a minha também, foi o melhor mês do ano de distribuição de dividendo. Então, assim, quem está seguindo a estratégia, quem acompanha no dia a dia, eu tenho certeza que esse mês foi um dos melhores, né? E tem mais, normalmente acontece em agosto e novembro, são os 2 melhores meses do ano, são os que costumam. Então não é o mês do desgosto, é o mês do gosto. Do gosto, exatamente. Mas é engraçado, porque tem um pessoal que pensa de uma maneira totalmente diferente, né? Fala, pô, tá caindo, que merda que tá caindo, não sei o quê. Por outro lado, se você tem essa estratégia que você falou, fala, pô, ainda bem que tá caindo, porque eu não aguentava mais só subir, né? E aí, pô, você vê, eram quase todas as empresas que subiram muito, assim. E aí isso eu faço, pelo menos na minha carteira, eu não sei como vocês fazem nas suas, mas eu sempre gosto de olhar para, beleza, tem o preço limite, o preço teto. Sim. E aí quanto mais margem de segurança você vai tendo, mais forte eu faço o meu aporte. Então, pô, é pouquinho para manter aquela consistência. Se tem pouca margem, mas eu não deixo aportar, então se tem pouca margem eu faço pouco. Se tem mais margem eu faço mais forte. Então acho que agosto virou um mês de um aporte mais forte, assim, pelo menos para mim. E isso foi bom. Eu queria até trazer uma empresa que o pessoal fala muito, e o Fábio falou dela bastante já, que eu já vi, que é Taesa. Taesa, pô, chegou a bater 42, 43 reais, de lá pra cá, só caiu, voltou agora pra baixo de 35. E aí tem um monte de rumor, né? Primeiro, a Taesa vai acabar porque a concessão é curta, não ganhou o leilão, não saiu com nenhum lote agora, será que vai sair em outubro ou não? 2, deflação, IGPM, como que isso vai fazer com os reajustes? Que de fato é verdade, vai reajustar pra baixo, isso é um fato. E aquela famosa, pô, tá cara, não tá cara, tá mais cara que os pares. Queria perguntar pra vocês, assim, vocês gostam de Taesa, não gostam? Recentemente a gente esteve aqui com alguns outros influenciadores, assim, que falaram que deixaram de gostar e não estão mais comprando, estão até vendendo. Como que vocês veem nesse cenário? E acho que tem até mais uma que eu posso endossar aí, que é as concessões, né? Algumas concessões têm data para terminar, acho que 2031 parece que tem alguma de mais cabeça, curta não delas, lembro. Exato. Mas assim, acontece que essas concessões, a empresa sabe quando vai terminar no momento que ela ganha esse leilão, né? E IGPM para baixo não significa muita coisa. Significa que ela vai pagar menos dividendo, beleza? Mas também a dívida baixa ao mesmo tempo também.
E significa que... sabe o que acontece, Bruno? Parece que a galera que principalmente está entrando agora, compra uma ação em função do dividendo que aconteceu lá atrás. Então isso eu acho que é um erro primário assim, que a galera comete, porque se esse dividendo não se repete, ele vai culpar a empresa, né, em função de N motivos, e um deles, por exemplo, pode ser a queda do IGPM, e ele vai tentar atribuir a queda do dividendo de determinada empresa ao fato de dizer que a empresa é ruim, a empresa perdeu o fundamento. A gente chega a ouvir de tudo. A Taesa é uma empresa que, particularmente, eu tenho desde 2014, né? E tudo isso que está acontecendo com a Taesa hoje, eu já ouvi, por exemplo, em 2018, né? Só que as pessoas esquecem que as empresas são organismos vivos. Enquanto a gente está falando aqui, tem uma galera lá na Taesa que sabe muito bem como fazer dinheiro e sabe melhor do que ninguém como avaliar o setor de transmissão, querendo fazer M&A, querendo comprar bons ativos, greenfield, brownfield, olhando o próximo leilão, caixa e tudo mais. Nesses momentos, a gente que é parceiro, que é o que a gente ensina nos nossos cursos, a gente tem que ser parceiro dessas empresas, nesse momento que a gente verifica se realmente você que está comprando a ação da Taesa, se você realmente quer continuar sendo um sócio parceiro da empresa, porque a galera acha que vai comprar uma empresa e ela vai ser boa pro resto da vida. Mas qualquer empresa, assim como a vida, tem altos e baixos. A Taesa nem sempre pagou um dividendo gigantesco de R$5, ela também já pagou um dividendo de R$1,50, R$1,80 talvez tenha sido o mínimo. E por várias vezes na história, ela também ficou sendo um ativo, por exemplo, fruto de desconfiança. Justamente porque, daqui a pouco tá batendo o 15º ano, por exemplo, de operação, vai cair um pouquinho da receita aqui, o que vai acontecer com a Taesa? Como se os profissionais dentro da empresa não estivessem fazendo nada e como se eles não soubessem disso. Então, assim, para resumir, para embrulhar tudo, baseando na sua pergunta, eu particularmente gosto muito de Taesa, talvez tenha sido uma das pouquíssimas empresas que sempre acabam entrando no nosso critério de avaliação, paga mais de 6% de dividendo, está dentro de um bom setor, é muito bem gerida, pessoas competentíssimas que têm uma disciplina financeira absurda em avaliar bons projetos, trazer retorno consistente ao acionista. Eu gosto muito de Taesa, eu sou um sócio acionista dessa empresa há muito tempo e pretendo cantar parabéns a cada ano que passar e continuar sendo acionista dela. Agora, tá num bom momento para ser comprado agora? Eu acredito que existam oportunidades talvez um pouco melhores, mas eu não acredito que quem estiver comprando a empresa vai estar fazendo um mau negócio. Essa é a minha visão. Cara, eu assisti a última conferência da Taesa e tem um ponto que me chamou durante a sessão de perguntas, que alguém virou para o pessoal e falou assim, mas vocês não estão ganhando nenhuma concessão, como é que vai ficar e tal? E a administração falou assim, nós entramos nos leilões e damos lances que vão trazer retorno adequado para o acionista. Esse é o nosso objetivo. A gente não vai fazer nenhum tipo de loucura, né? Nós não vamos simplesmente jogar qualquer preço para simplesmente falar que nós ganhamos. Então, isso aí mostra, na minha opinião, o comprometimento da empresa para gerar valor para o acionista pagando dividendos, que é o que eles sempre fizeram e sempre fizeram muito bem feito. Agora, eu acho que analista é meio aquele cara que dá obra pronta, né? Então, com todo respeito, eu acho que as pessoas, elas ficam muito estressadas e são muito voláteis com a opinião. Quantas vezes que eu também já vi falando, Taesa vai não sei o que, agora é vender, Transmissão Paulista agora é vender, e não sei o que. E aí, cara, é o que você falou, eu acho que a empresa ela vai ter momentos bons e ruins, porque senão a empresa ia comprar a Apple e dominar o mundo. Pois é. Né? Então não tem como isso. Agora tem que ver se a empresa ela tem um comprometimento com o acionista, se ela está entregando os projetos, né? O que ela está esperando ali para o futuro. E se a gente pegar o histórico até do último leilão do que aconteceu, uma das ganhadoras foi desclassificada. O consórcio do Gênesis foi uns caras meio nada a ver, né? Nem sabiam meio que estavam fazendo. Esse é o ponto. Como é um setor que é muito atrativo, a gente começou a ter aventureiros entrando nesses setores, né? nesses leilões, desculpa. E aí a gente vai, na minha opinião, ver cada vez mais empresas que não têm capacidade de execução e essas empresas que têm essa expertise indo lá e comprando. Eu acho que isso é muito provável que aconteça nos próximos anos
com essas empresas. Então aí a Taesa é uma empresa que tem essa expertise e vai para cima. Eu acho que é por aí também, é uma possibilidade. É engraçado que assim, ser investidor tem um pouco disso também, que é o fator crença, o fator acreditar que a empresa vai continuar gerando bons frutos através dos tempos, porque assim, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, ninguém sabe. Se você olhar friamente números, cálculos, sei lá, fazer fluxo de caixa descontado, você consegue, porque é uma empresa bem previsível, tem receitas previsíveis e tudo mais, mas quando você começa a olhar que tem o componente humano lá dentro, que é um negócio que faz diferença, tudo pode mudar. É difícil de você colocar em números, tangibilizar né? Isso, é meio complicado. Exato. E você tem muita variável que pode acontecer que às vezes o seu modelo não pode capturar, né? Isso é difícil também. Sim. Especialmente falando dessas empresas que podem, e aí tirando a Taesa um pouco talvez à parte, mas essas empresas, como a gente falou aqui da outra vez, que é como uma Klabin da vida. Sim. É muito difícil de você, às vezes, conseguir colocar num modelo o que ela vai estar gerando de valor daqui a 15 anos, pô. Totalmente. Até veio aqui uma vez um analista de uma gestora, e falando de NVIDIA, né, que não tem nada a ver, mas a própria NVIDIA falou no call de resultados para os analistas, pô, vocês erraram a nossa projeção para 6 meses em 30%. Quem diria o que vocês vão acertar daqui a 10 anos? Pois é. Então, assim, é muito difícil você ficar nisso. Então, você tem que acreditar realmente no business, no negócio e, obviamente, no setor que ele está inserido, se aquilo vai crescer ou não. Até você pegando o gancho, já no que você estava falando, eu tive aqui com o Rui, CEO da Transição Paulista, e com a Carisa Cristal, que é a CFO. E ele também falou exatamente isso. Ele falou, cara, eu não vou nos leilões para ganhar share, para ganhar market share do nada. Eu vou para ganhar um bom projeto que vai gerar uma boa rentabilidade. Perfeito. Se não tiver naquele momento, eu não vou participar e não tem problema algum. Então acho que às vezes esse iniciante que olha e fala, pô, se não vai ganhar, é melhor eu vender, talvez seja uma péssima decisão, porque se não ganhou, totalmente. Às vezes existe um motivo, né, por trás. Exatamente. E você pega, por exemplo, até a própria Transmissão Paulista. Olha a quantidade de gente que falou da Transmissão Paulista para vender, que não ia pagar dividendo, que ia acabar por causa do reperfilamento lá da dívida, não sei o que, da RBSE. Então, assim, cara, a empresa, esse trimestre, já começou a trazer um ótimo resultado. Sim. Eu não sei se você chegou a ver, mas já começou a mudar o resultado. Então, isso é fruto do quê? Tirou a empresa da zona de conforto, né, ela começou a fazer uma série de movimentos, até pedindo reajuste com melhorias para a ANEEL, né, então também teve uma entrada de caixa em cima de melhorias que ela foi fazendo na rede, né, e ganhou agora o leilão que ela fez. E, cara, a empresa daqui a pouco vai pagar dividendo, né, tá aí de novo. E aí, quem vendeu? Aí volta a comprar, mas aí já vai estar mais caro. Então, assim, não faz sentido. A única pessoa que ganha com esse tipo de movimento, de ficar comprando e vendendo, é o assessor do investidor, né? A corretora que ganha com isso. Então, para o investidor que acredita que quer ser parceiro no longo prazo, não existe essa questão de ficar, é o melhor momento, agora comprou, caiu. Eu e o Fábio, a gente já falou isso várias vezes, mas assim, a maioria das vezes que a gente teve algum arrependimento na bolsa foi quando a gente vendeu alguma coisa. 100%. A maioria. Inclusive, às vezes que a gente vendeu e estava certo. Porque as que a gente vendeu e estava errado, a gente, assim, a gente estaria ganhando verdadeira nota até hoje. Entendi. Exatamente. Eu acho que essa decisão de vender a empresa, ela é muito mais difícil do que comprar. Totalmente. Ela é dificílima de você acertar e tal, e provavelmente você vai estar errado. Aí você pegar até caso igual, sei lá, Eternit, né? Eternit, cara, né, foi aquele caos, né, o amianto proibido, não sei o quê. Eu lembro que eu era acionista da Eternit, recebia o jornalzinho dele, o panfletinho. E aí teve um monte de coisa que aconteceu, né? Teve o negócio do amianto, teve o Hélio, que era o CEO lá, morreu de acidente. Cara, então assim, aconteceu um monte de coisa de uma vez que a empresa, foi a tempestade perfeita. Foi lá embaixo. E a gente conhece pessoas, o Fabião conhece também, seu irmão, né? Eu ia falar seu irmão, mas já que você falou, o irmão do Fabião, ele segurou Eternit independente de qualquer coisa. 8 anos segurando, ele ficou, obviamente, coletando os dividendos na fase boa, na fase ruim, talvez o meu irmão seja um dos caras mais frios da bolsa. Não, eu tô na fase boa, tô na ruim também. Ficou um tempão com os dividendos lá embaixo. E aí... Quanto tempo isso durou, mais ou menos? Cara, a Eternit foi uma boa pagadora de dividendos de 2004 até 2004, quando eu comecei, ela já era uma baita pagadora de dividendos, pagava 80 centavos por ano.
até 2015, 2014. Aí ela foi até 2021. 2021 ela tava passando ela terminou, a fase ruim terminou em 2021, que ela começou a entrar com aquele novo projeto dela de telhas solares e tal. E aí começou o processo de turnaround. Mas se você pegar 2015, se não me falha a memória, entre 2015 e 2021, 2014 e 2021, pô, estamos falando aí de 7 anos aí, sem fazer nada, passando por processo de recuperação judicial. Não, e tem gente ainda que fala assim, pô, vai ficar 6 meses sem pagar, vai ficar 1 ano. Pô, os caras ficaram 7. Pois é. Eles ficaram 7 anos. E pô, às vezes você pode ter uma empresa que pode ficar mais tempo do que isso. Lógico. Então, de novo, você tem que acreditar realmente no negócio, tem que acreditar naquele potencial. E esse giro de ficar fazendo com base no curto prazo, tem estratégia que a estratégia que tem giro, day trade, swing trade, é uma estratégia válida, você faz o que quiser. Agora, é difícil às vezes um cara que tá olhando com esse foco previdenciário, que vocês tanto divulgam também, falar, pô, vou vender aqui para comprar outra. Eu até hoje recebi até pra vocês comentarem, eu recebi hoje uma pergunta na minha caixinha lá do Instagram, o cara falou assim, pô, eu tô com 67% de lucro em Banco do Brasil. Vendo pra comprar uma outra mais barata e depois volto. Do Brasil. Aí eu falei, cara, é igual você cortar uma árvore, uma laranjeira que te dá um monte de laranja. Você cortou no dia seguinte, ela não vai mais te dar laranja. Pois e você quer a laranja. Então não faz sentido. Como que vocês olham isso? Vocês venderiam o Banco do Brasil cara, ou não? Não, jamais. Eu sou acionista do Banco do Brasil desde 2008. Então você passou por maus momentos também. Se passa. O Banco do Brasil, a bem da verdade, hoje ele é muito bem falado. Todo mundo adora o Banco do Brasil. Todo mundo ama o Banco do Brasil. É aquela maravilha, dá um baita de um ROI, carteira redondinha e tal. O Banco do Brasil nem sempre foi isso, não. Acho que... Olha lá, em 2015 tinha ROI 2015, de 8. Exatamente, um ROI péssimo, né? Só que, obviamente, como a gente sempre fala, a empresa é um organismo vivo, ela não fica lá esperando cair o caos na cara. Tipo, as pessoas que estão lá nessas empresas, elas se mexem para fazer o negócio girar, para ganhar cada vez mais dinheiro. E só usufrui disso quem fica casado com essas empresas. Você nunca vai colher bons resultados em 1, 2 anos. A gente tá falando sempre de 10, 20 anos. A gente sempre cita o Morgan Housel, hoje especificamente. A gente fala do Morgan Housel, ele fala do livro Psicologia Financeira, que é muito legal. E ele fala uma coisa que ele me marcou totalmente. Ele fala que ele não procura ativos que dão um maior retorno em dividendos num curto, médio prazo. Ele procura ativos que ele quer um retorno, que ele busca um retorno aceitável, mas que ele saiba, ou pelo menos ele imagine que vai durar pelos próximos 100 anos. Por conta justamente desse juros sobre juros que ele vai ganhar pelo máximo tempo possível. Quando essa pessoa que te perguntou isso, assim, quando ela ameaça vender a ação, ou ela quer vender porque ela provavelmente é nova no mercado, ou ela não tem uma estratégia bem definida, ela pode até ser que ela venda, a ação caia, ela vai lá e recompra. Pode dar tanta coisa errada. Ela pode vender a ação. Cenário 1, ela pode vender a ação cair, por exemplo, para 35, ela comprar a ação e para 28 ela reclamar porque... devia ter esperado mais. Exato. Ela pode vender a 45, a ação pode ir para 70, desdobrar por 2 e ela pode reclamar porque ela vendeu. Ou ele nunca mais comprar e não receber também. Ele nunca mais comprar. E o pior, pagou imposto em função disso, foi acima de 20 mil reais. Você montou uma posição boa. E esse imposto que ele pagou vai fazer diferença nos próximos 100 anos, como diria o Morgan Housel. Então você vai deixando de pagar esse imposto, você só tira a ação boa do mercado e vai acumulando, é isso que vai fazer você se aposentar em algum momento, né? Só que a galera fica excitada, né? Principalmente os novos investidores aí, eles encaram... A pior coisa que pode acontecer é alguém comprar e a ação subir, principalmente para o iniciante. O cara compra, a ação sobe, sei lá, 50%. Ele não sabe o que fazer, ele não tem estratégia, ele tá excitado porque, puta, subiu pra caramba, ele não sabe o que ele faz, se ele vende e sobe, ele fica maluco, se ele não vende e cai, ele fica maluco. Então, a gente respeita todo tipo de estratégia. Se o cara quer ser day trader, tudo bem. Se ele quer comprar Bitcoin, tá tudo certo. Se ele quer investir em tesouro direto, tá tudo certo. Mas a gente tem plena convicção de que a nossa estratégia vai fazer você deitar na cama à noite e vai dormir tranquilinho, sabe por quê? Porque se você se cadastrou no RI das suas empresas, elas vão lá dar a data do dividendo, você vai lá, vai receber, vai recomprar, e assim tem que ser a bolsa, é investimento de longo prazo. A pessoa que está querendo ficar rico do dia para noite, vai empreender talvez, né? Não, bolsa não é o lugar. Exatamente. Acho que essa e tem só mais uma coisa interessante, que é o seguinte, a estratégia, quem segue a estratégia, ela
naturalmente, ela vai ter momentos de rentabilidade muito alta. Isso vai acontecer de forma natural. Isso não é objetivo nosso em nenhum momento. Mas vai acontecer... É a consequência, na verdade, de ter boas empresas. Total. Consequência, isso vai acontecer. Igual aconteceu com o Banco do Brasil e muitas pessoas que foram comprando lá nos 29, 30, por aí vai. Então chegaram lá, bateu 50 prata, o cara começa a coçar a mão. E o que acontece muitas vezes? Os que vendem o ativo, né, ele tem que pegar, ele tem um volume normalmente grande de grana, né, e ele precisa realocar isso. E aí é o momento que começa a ter problema, porque ele vai realocar aonde? É difícil você conseguir um alinhamento dos astros para você pegar uma empresa boa que você conhece e realocar esse dinheiro na empresa boa que você conhece, que é boa pagadora de dividendo. E na maioria das vezes o que o cara faz? Ele pega esse dinheiro, ele joga numa empresa que ele não conhece muito bem. Ou que foi muito amassada, que tá muito lá pra baixo, que o cara nem sabe por que às vezes. Exato. Né? Ou uma empresa que ele fala que acha que é a próxima porrada. E aí é onde ele perde. O problema tá no achar, né? Achar muitas coisas que é o problema. Esse é o problema. Então você tá trocando algo que você já tem uma experiência, você já conhece aquilo lá, né? Para algo que normalmente você não tem o domínio. Então fica quieto, vai acumulando, vai deixando o dividendo entrar, né? O legal da nossa estratégia, que a gente sempre fala, é para você ir construindo. Você vai construindo o seu patrimônio, você vai construindo a sua aposentadoria. Quando a pessoa, e essa pergunta é muito recorrente, a pessoa fala assim, pô, eu vendi um apartamento, quero vender um apartamento, eu quero colocar um dinheiro de um apartamento em ação, não sei o quê. Esse é o pior cenário que tem, cara. Esse é o pior modelo que tem para você começar a investir. A pessoa tem um dinheiro muito grande, nunca teve experiência de investimento da vida dela, né? Da vida dela. Muitas vezes a gente não sabe, mas pode ser da vida dela, né? E ela vai lá e quer alocar tudo de uma vez, né? Então, se começa a ter um ambiente muito volátil, ela não suporta. Ela começa a ter dor de barriga, começa a passar mal, começa a não dormir. Por isso que é tão legal a estratégia de você construir uma carteira, né? Aos poucos, você vai fazendo pequenos aportes, né? Aos poucos, para você ir sentindo, conhecendo as empresas, né? Você participa das conferências de resultado, começa a se sentir um pequeno dono de um grande negócio, que é o que o Bassi sempre fala. E aí depois, naturalmente, você já vai estar, quando você perceber, uma posição grande. Por isso que eu odeio quando eu escuto uma estratégia de pessoas que falam assim, não, eu não vou, eu tô muito novo, eu vou colocar numa empresa que me dá uma porrada, eu vou ganhando muita grana, e quando chega lá na frente, né? Eu pego aquele dinheiro que eu ganho e vou pra Taesa. Sabe, não vai. Sabe por que você não vai? Porque você não conhece a empresa. Você não construiu. Você nunca investiu, você nunca viu. Você nunca investiu. E provavelmente, se o cara fizesse isso numa porrada, ele iria errar. Então é muito difícil. A estratégia, ela é construída devagar, sempre, devagar e sempre. E a mesma analogia são com as empresas que a gente quer se tornar sócio. São empresas que são bem devagarzinho. Não são empresas que tem... Pode reparar, não é nenhuma empresa que tem uma estratégia genial, maluca, que eu vou pegar e da grande tacada da minha vida. Pode reparar, são todas as empresas do Bash, são aquelas que vão devagarzinho. Você cresce... Devagar e sempre, né? Você cresce, sei lá, você cresce 5%, 10% um ano, né? Não tem nada louco de 50%. Então, você vê que são empresas conservadoras, né? Porque a gente tem como também ser conservador em bolsa, né? Assim como você leva uma gestão conservadora numa empresa, que são essas empresas que a gente procura, da mesma forma a gente trabalha com uma gestão conservadora em bolsa, para que todo mundo consiga, em última instância, dormir tranquilo, que é o que o Fabião falou.